como as religiões estão contaminadas com o ocultismo. Então vamos lá. Bom, primeiramente, são mais de 3.000 denominações religiosas e cada dia surgem mais. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Criador nunca instituiu religião alguma. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Então, a única religião que a Bíblia cita é aquela antiga, do princípio, que ouvimos do princípio, que está nas Escrituras, onde é basicamente você acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É visitar órfão, viúva e os aflitos nas suas necessidades e se manter incontaminado do mundo. Então, se o Eterno ele não criou religiões, quem foi que criou? É uma pergunta plausível. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo. E isso derruba todos os paladinos que se colocam como detentores, donos da verdade. 2 Pedro 1,20, guarde bem essa escritura. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo. Está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então é impossível que Edir Macedo seja o iluminado. É impossível que Charles Russell tenha toda a revelação. É impossível que Ellen White seja a única profetisa do fim dos tempos. É impossível que Valdemiro Santiago, o Joseph Smith, enfim, todos esses gringos aí, nacionais que inventaram religiões. É impossível que eles estejam falando a verdade. Eles estão mentindo. E nós vamos mostrar hoje por quê. Que as origens dessas religiões estão ligadas ao ocultismo, à maçonaria, aos Illuminati. Então, se o Criador não instituiu denominação alguma, quem as criou? Testemunhas de Jeová foi criada por Charles Russell, último grau da maçonaria. O mormonismo foi uma religião criada por Joseph Smith, também último grau da maçonaria. Nova Era e Teosofia, a grande contribuinte para a maçonaria, professora de Hitler, Helena Blavatsky, do livro Isis Sem Véu. Os batistas no Sul foram fundados pelo maçom William Buck Bagby. Na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal. O maçom Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. E Silas Malafaia, influente maçom pentecostal. E, lógico, a origem maçônica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos mostrar tudo isso. Lá do comecinho ainda dos apóstolos, como ocorreu essa contaminação, inclusive dentro da Igreja Católica. Preste muita atenção. É muito sério o que vamos revelar aqui. Temos a fonte. O livro se chama Scarlet and the Beast, de John Daniel. Confirme esse controle das religiões pelas sociedades secretas. Então vamos lá. Bom, queridos, para começo de tudo, nós sabemos que o Messias tinha 12 apóstolos, um era o traidor e foi substituído. Porém, depois que morreram os apóstolos, homens perversos surgiram e deturparam o evangelho puro do nosso Salvador. Um deles foi Inácio de Antioquia, um tal bispo de Antioquia da Síria entre o ano 68 e 100, ou 107. Ele era discípulo do apóstolo João, também conheceu Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e segundo, Orígenes teria sido o segundo bispo da cidade. O tal chamado Santo, Santo Inácio, foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Ele foi um pai da igreja e foi Marte.
Então, ele deveria ser autêntico. Não, não é bem assim. Muitos dos chamados pais da igreja eram homens gananciosos e tinham segundas intenções para assumir o rebanho. E uma das desgraças que o tal Inácio de Antioquia fez foi desvincular as congregações do povo, dos discípulos, dos talmidim hebreus, ou judeus, digamos assim. Ele desassociou totalmente o povo dessas congregações das suas origens originais. Ele defendia a autoridade da igreja. Ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica. Então, Inácio de Antioquia foi o fundador da Igreja Católica, na verdade. E é interessante que Eusébio de Cesareia cita ele, né? Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia, da Síria. Ele foi detido pelas autoridades, defendendo a autoridade da igreja. Ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica, que é usada até os dias de hoje. Então, quem criou a Igreja Católica, na verdade, foi o Inácio de Antioquia. Agora nós vamos entender quem era Inácio de Antioquia. Onde é Antioquia? Antioquia hoje é Turquia, certo? E ele escreveu 7 cartas, as chamadas Epístolas de Inácio, preservadas no Codex Hierossolymitanos. Ele escreveu Epístola a Policarpo de Esmirna, Epístola aos Efésios, Epístola aos Esmirniotas, Epístola aos Filadelfos, Epístola aos Magnésios, Epístola aos Romanos, Epístola aos Trálios. Ele foi o homem que começou a substituir a autoridade apostólica dentro da igreja chamada católica, que ele batizou de católica. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela corrupção e gentilização do cristianismo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo primitivo, ele não foi o primeiro. Foi, na realidade, Inácio de Antioquia que se rebelou contra o Concílio de Jerusalém, usurpou sua autoridade, segregou-se do judaísmo, declarou que a Torá havia sido abolida e substituiu o Shabat do 7º dia pela adoração no domingo, e fundou uma nova religião não judaica, a qual ele chamou de cristianismo. Paulo havia alertado que após a sua morte entrariam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Ele disse, cuidai, pois, de suas almas e todo o rebanho sobre o qual a Ruach HaKodesh vos constituiu supervisores, para apacentardes a Kehillah de Elohim, ou a congregação de Elohim, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não terão pena do rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para desviar os talmidim, os discípulos, para que os sigam. Atos 20, 28 a 30. Paulo parece indicar que após sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores ou bispos em seu lugar, e levariam pessoas a os seguirem e a se afastarem da Torá. Quando eu falo Torá, estou me referindo às escrituras, ao que chamam hoje de Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é altamente refugado e descredibilizado por esses falsos mestres. E há um motivo para isso, né? Na realidade, Paulo morreu em 66 depois de Cristo e o primeiro supervisor, bispo de Antioquia, que teria ali usurpado o seu lugar, né, foi o tal Inácio de Antioquia. Até aquele período, de 98 depois de Cristo, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida. Pois se havia quaisquer pessoas dispostas a alterar a regra completa da proclamação da salvação, elas ainda vagavam em um lugar obscuro, oculto ou outro. Mas quando o bando sagrado de emissários havia de várias formas findado suas vidas, a geração dos homens havia sido confiado a ouvir a sabedoria inspirada com seus próprios ouvidos. Já tinha passado. Então a confederação do erro da iniquidade tomou ascensão através da infidelidade de falsos mestres, que vendo que nenhum dos emissários ainda sobrevivia,
levantaram suas cabeças para se opor à proclamação da verdade, proclamando algo falsamente chamado de conhecimento, a gnosis, ou gnoses, né? Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano que Inácio se tornou bispo de Antioquia, e assim foi. Aí depois não parou, veio o tal de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e aí você tem os papas, e até hoje a apostasia prevalece no seio cristão católico. Essa é mais uma parte da série sobre os fundamentos da nossa fé, e nós vamos mostrar hoje o que aconteceu com o mundo evangélico, com o meio protestante desde o seu início e como a maçonaria está relacionada. Bom, Templários foi uma ordem militar de cavalaria, uma organização que existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Esses cavaleiros eram, na sua maioria, pobres, fizeram voto de castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha, como você vê na bandeira da Inglaterra, comumente. Seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, conforme você vê na ilustração, em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram, que foi o Monte do Templo em Jerusalém, onde existira o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Bem, existem muitas lendas que dizem que eles teriam encontrado os tesouros que estavam escondidos lá no templo, no local do templo, do antigo templo de Salomão, e foram criadas várias lendas a partir disso, como o Santo Graal, a Arca Perdida e uma série de outras coisas. O que sabemos por certo é que o sucesso dos Templários esteve vinculado aos das Cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Felipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem na França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado em Paris no ano de 1314 d.C. Mas será que isso representaria o fim da ordem? Ou eles retornariam e se vingariam do papado, da Igreja Católica? Alguns poucos templários que escaparam foram para o norte fugindo da França para a Escócia, ressurgindo sob um novo nome, o Rito Escocês da Maçonaria. Esta é a maior sociedade secreta do mundo, Templários, sob outro nome. E aí você vê o brasão desta ordem, que é uma fênix de 2 cabeças, e você vê a pirâmide com o triângulo na sua ponta. E, no geral, é um rito ecumênico com a finalidade interreligiosa, semelhante ao sincretismo teísta, mas independente à religião. Ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Irão, a lenda base da maçonaria simbólica, julga-se que alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas ou esotéricas, existentes na França, como os Martinistas, os Illuminati e os Rosa Cruz na Alemanha, e na Escócia, como a resistência dos Templários, que ainda preservavam esta ordem. Aí você vê um outro lado da maçonaria, que é a maçonaria protestante, que queria se vingar do catolicismo por terem sido queimados e quase extintos. São as 3 os Cavaleiros Templários: os Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém e os Cavaleiros Teutônicos. Os Cavaleiros Hospitalários mudaram seu nome várias vezes. Eles já foram os Cavaleiros de Rhodes e hoje são os Cavaleiros de Malta, na sua versão católica. E são também conhecidos como os Cavaleiros de São João de Jerusalém, na versão protestante, ou seja, os 2 lados da mesma moeda. A maçonaria hoje seria os Cavaleiros Templários sob outro nome, e a Companhia de Jesus, ou Jesuítas, é baseada na mesma estrutura que os Templários. Os Jesuítas e os Cavaleiros de Malta são sociedades secretas que usam o conhecimento esotérico. Enquanto alegam serem cristãos,
mas juntas ao lado dos mais altos níveis da maçonaria, controlam o Vaticano, o Papa e o sistema religioso da Igreja Católica. É assim que funciona a maçonaria e todas as sociedades secretas de hoje. A maior parte dos membros não sabem o que os níveis mais altos sabem ou a agenda que eles estão avançando. Na Igreja Católica, por exemplo, temos o lado esotérico, nível superior, e o lado religioso, nível inferior, que condena essas sociedades secretas. De fato, a maçonaria teve uma participação ativa na consolidação do protestantismo no Brasil e no exterior. Assim como na política desses países, há inúmeros relatos de como ela beneficiou as missões protestantes no Brasil no final do Império e de como clérigos presbiterianos, metodistas e batistas faziam parte do rol de seus membros. E, de fato, onde se estabeleceu igrejas evangélicas no Brasil, também se estabeleceram lojas maçônicas. Mas isso vem de muito antes, quando no século XVI, um sacerdote pôs em marcha a reforma protestante, que é mostrada nesta imagem do Christian News, uma publicação periódica luterana, fazendo, assim, Martinho Lutero um sinal maçônico. O mesmo jornal luterano tem em seu cabeçalho selos luteranos com design Rosa Cruz. De fato, Lutero foi um Rosa Cruz. Sinais maçônicos e apertos de mão comparáveis àquelas dos Rosa Cruzes do Christian Notice, 18 de fevereiro de 2003. Sim, queridos, Lutero foi um dos mais altos graus da maçonaria do rito escocês, um Rosa Cruz. E a reforma protestante teve o seu suporte vindo da maçonaria. Foi assim que o príncipe Frederico II, que era maçom, o escondeu e evitou que ele fosse morto pela Igreja Romana. E aí você vê alguns dos símbolos da maçonaria, como a mão sobre o coração, que na maçonaria este sinal é uma homenagem de coração. Pode ser melhor compreendido pelo fato de que os líderes das lojas maçônicas se gabam de que os rituais e muitos dos sinais da maçonaria remontam à antiga religião egípcia. O símbolo egípcio dos mortos dirige orações para meu coração de mãe, meu coração das transformações, que significa a fonte de renascimentos. A deusa mãe do Egito era adorada por vários nomes: Ísis, Hathor, Rea, etc. Ela foi a única a quem o povo deu seus corações, significando a sua devoção sincera e lealdade. Como era a deusa dos sacrifícios, foi considerado necessário pelos seus admiradores que os homens deveriam sacrificar suas energias em seu nome. A deusa foi dito que tomava posse do coração dos homens. Como há evidenciado nas ilustrações dessa seção, mostram, o sinal da mão no coração tem uma série de significados dependendo particularmente da colocação exata da mão e do posicionamento dos dedos. Como sempre, a mão esquerda sobre o coração indica o sinistro caminho do ocultista. O polegar, estendido para cima, formando um lado quadrado em L, são sinais de posição de fidelidade, sinceridade e de estar na praça. O polegar para cima simboliza a submissão, o coração em sujeição aos poderes superiores. E assim, os sinais de mão secretos dos Illuminati foram feitos para trabalhar a magia, para evocar seres sobrenaturais e, claro, para comunicar mensagens. Por exemplo, o grau mais elevado maçônico, Rosa Cruz ou iluminista, pode discernir em que nível ritual um irmão na arte estará testando seu aperto de mão ou aderência. Portanto, é um importante modo de reconhecimento entre eles. A frase em inglês comumente usada, get a grip, tem origens maçônicas. O aperto de mão ou aderência é um sinal de unidade, de propósito, de fidelidade ou devoção à causa comum. É considerado um vínculo ou selo de reconhecimento entre irmãos iluministas. As autoridades maçônicas falam de uma união mística ou união espiritual. Certamente os demônios se reúnem e juntos desfrutam na empreitada. Infelizmente, diferente do que pensávamos, os fundadores dos Estados Unidos eram maçons e não evangélicos ou protestantes. Aqui está um exemplo do pastor e servo dos Illuminati, Pat Robertson, e ele se reúne com o premier chinês Zhu Rongji. Em 1998, o anfitrião do Clube 700 tem investido milhões de dólares na China Vermelha e apoia sua política de abortos forçados. O tempo todo finge ser provida. Esse desenho do antigo deus babilônico, Nebo, de um dicionário da Bíblia, o faz parecer que seus adeptos instruídos sobre os melhores pontos de se usar sinais na mão ou trocar apertos misteriosos.
Na verdade, o título Nebo era intérprete de Deus. Ele se dizia ser o Deus da aprendizagem das letras. A escultura é do Museu Britânico em Londres. Por isso que dois maçons, independente de sua religião, se reconhecem onde quer que eles estejam. Jerry Falwell Batista, em um aperto maçônico com Skull and Bones e seu aluno, o presidente George W. Bush, na Casa Branca em 1991. Falwell afirma ser um defensor pró-vida, mas nunca se queixou quando Bush Sr. nomeou defensores do aborto, como o juiz David Souter, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e outros cargos federais. Aqui você vê Neil Wilson, presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, na esquerda, acima, e troca um aperto de mão maçônico com Konstantin Karchev, presidente do Ministério de Assuntos Religiosos da Rússia, 13 a 15 de fevereiro de 1987. Abaixo você vê o Ted Wilson, filho de Neil Wilson, que é o atual presidente da Associação Geral Adventista, cumprimentando com o aperto de mão maçom o senador Floyd Morris. Aí você vê o encontro de Papa Francisco quando veio ao Brasil com Geraldo Alckmin, o aperto de mão maçom entre os dois. É possível saber até o grau ao qual eles pertencem. 3 renomados evangelistas cristãos estavam presentes em 1966 na Casa do Templo, a sede do rito escocês. Em Washington, D.C., a ocasião foi a elevação de homens recém-escolhidos ao grau da elite 33. Os 3 estavam lá: Billy Graham, Norman Vincent Peale e Robert Schuller. Estátuas dos 3 maçons foram erguidas no pátio da Catedral de Cristal, em Garden Grove, na Califórnia. A primeira igreja batista no Brasil foi fundada no ano de 1871, em Santa Bárbara, São Paulo, por um grupo de missionários americanos. 3 anos depois, esses pioneiros, entre eles o pastor Robert Porter Thomas, fundaram a loja maçônica George Washington, naquela mesma cidade, comprovando o vínculo com a fraternidade. O livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil, afirma que se não fosse a maçonaria, o trabalho da Igreja Batista no Brasil nem teria começado, pois é fato que a ordem apoiou e protegeu os missionários protestantes e esteve ao lado dos movimentos evangélicos no país. Em um tempo que a Igreja Católica predominava e perseguia, até matava missionários, a maçonaria protegeu e financiou várias denominações evangélicas. Além disso, o protestantismo em muitos momentos utilizou lojas maçônicas para realizar cultos e reuniões de estudo bíblico, e a maçonaria realmente ajudou a financiar a construção de templos evangélicos. Conforme J. Scott Horan no livro Maçonaria e a Fé Cristã, é por isso que alguns são tão semelhantes a templos maçônicos. E é evidente, meus irmãos, que a maçonaria apoiou o protestantismo para diminuir o poder da Igreja Católica. Mas o motivo por trás dessa jogada não foi pela defesa da liberdade religiosa. A maçonaria procurou enfraquecer o poder da igreja para que ela fosse facilmente controlada. Conforme vimos, os templários estavam buscando sua vingança. Enfraquecendo o poder da igreja católica, a irmandade pôde facilmente controlar os dois lados, que parecem opostos um ao outro, e ao mesmo tempo preparam o terreno para o tipo de sociedade que deseja implementar como parte da agenda. Infelizmente, eles estão simplesmente traçando o plano da elite, que é tese, antítese, e então trazer a solução, que é a união desses dois polos aparentemente contrários na nova ordem religiosa mundial. A base da manipulação e do controle é sempre a mesma: manter as pessoas na ignorância, com medo e em guerra entre si. É assim que o sistema religioso serve aos propósitos da irmandade. A religião divide e, por meio de dogmas, impõe uma percepção manipulada da realidade, condenando qualquer um que discorde. E assim também eles deturparam muitas verdades eternas que o Criador deu ao seu povo de Israel e que permanecem imutáveis mesmo na renovação da aliança com o Messias e que precisamos restaurar nesses últimos dias. Infelizmente, queridos, é com pesar no coração que, fazendo uma pesquisa apurada, descobrimos que os Testemunhos de Jeová, criado por Charles Russell, que era último grau da maçonaria. Descobrimos também que o mormonismo, a religião criada por Joseph Smith, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também era último grau da maçonaria. O movimento millerita, liderado pelo grão-mestre William Miller e, consequentemente, todas as ramificações adventistas, era o mais alto grau da maçonaria, grão-mestre 33.
Os batistas no Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby e, na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal, conforme constam esses pastores na lista das lojas maçônicas com maçons mais ilustres do Brasil. O maçom Valdomiro Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus e Silas Malafaia, o mais influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. Todo o movimento pentecostal tem seus líderes centrais e são todos maçons. Assim como as demais igrejas evangélicas mais poderosas que são maçons. Você pode pesquisar mais informações no livro Scarlet and the Beast, A Besta Escarlate, de John Daniel. Confirma esse controle da maçonaria sobre as religiões. Queridos, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Criador é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. Maçonaria trevas com todos os seus símbolos ocultos, todos os seus rituais de iniciação e graus são abomináveis perante o Criador. Eles adoram Baphomet, que é Satã, Lúcifer, o Deus astral. Está o líder das Assembleias de Deus, um dos líderes, né? Samuel Ferreira, se não me engano, ou outro nome, vestido de avental maçom, né? Com toda a indumentária maçônica. E basta observar a arquitetura dos templos evangélicos. Sempre você tem um obelisco, sempre você tem as colunas, sempre você tem aquele formato de pirâmide no teto, sempre você vai ter algum traço da arquitetura maçônica. Isso é predominante nas igrejas que eu fazia parte, que você talvez deva fazer parte, ou que você já fez parte. Isso é muito comum. A mesma arquitetura das igrejas católicas está presente nas igrejas protestantes. Você vê o formato de pirâmides em algum lugar, você vê as colunas em algum lugar, você vê obeliscos, você vê halos solares. E aqui está um ritual, inclusive, que eu participei algumas vezes, mas sem conhecimento, lógico, porque se eu soubesse eu já tinha caído fora há muito tempo, mas eu não sabia, então o Criador me perdoou, né? Mas é a inauguração da pedra fundamental. E aqui do lado direito é um rito praticado pela Igreja Adventista, do qual eu fazia parte, eu fiz muito isso, que é o seguinte: eles fazem uma caixa no piso da igreja, né, no terreno em que a igreja vai ser construída, uma caixa de cimento, e eles colocam lá dentro uma Bíblia e tapam, enterram essa Bíblia lá. Veja como é sinistro o negócio. Eles dizem que isso é a pedra fundamental da igreja. Mas onde tem isso na Bíblia, senhores? Primeiro, o Messias nunca ordenou construir templos. Começa aí. Então, maçom não tinha lugar na congregação do Messias, porque não tinha que construir templo. Né? Maçom é pedreiro em francês. Então, quanto menos colocar Bíblia em caixas de alvenaria. Isso não existe. E no lado esquerdo você vê um ritual maçom em que eles colocam. Isso que não é a Bíblia. É o livro chamado Morais e Dogmas, do general americano Albert Pike, satanista, terrível, ocultista, maçom nos Estados Unidos. Uma outra prática maçônica dentro das igrejas e até nas repartições públicas de países protestantes, como os Estados Unidos, é o tal juramento. Eles pegam a Bíblia, até na cerimônia de posse dos presidentes americanos, com a mão direita põe a mão em cima da Bíblia, está o maçom Silas Malafaia com a mãozinha na Bíblia, jurando. Por quê? Porque isso é uma prática maçônica de juramento que eles se propõem a manter em sigilo todas as revelações praticadas lá dentro. E isso sob pena de morte, se eles quebrarem esse juramento. Então, aquilo que é mais obscuro, eles têm que esconder. E as escrituras dizem, o próprio Messias, que nós não devemos jurar por nada, nem por terra, nem por nada. E aí os maçons praticam isso e as religiões praticam esse juramento. Até
Eu creio até na cerimônia dos pastores serem ordenados e tal, eles praticam esse juramento. E aqui está um outro negócio que eu também já fiz parte, e isso é muito forte dentro da igreja adventista, que é o clube de escoteiros, clube de desbravadores. Na verdade, foi fundado, eu tenho até vários documentários nesse canal, no outro canal, Neemias Gomes, mostrando as origens do escotismo, né? Mostrando quem fundou, era um maçom, com que objetivo, na nova ordem mundial. Isso aqui inflama muitos, principalmente jovens, coitados, que ainda estão alienados nesse tipo de coisa que atrai muito, né, a juventude, mas não querem saber da origem disso. Então, isso está muito forte dentro da igreja adventista, principalmente. E aqui, um funeral maçom, onde você tem o túmulo de vários dos líderes protestantes e de algumas seitas, com um obelisco, pirâmide. Aí está um funeral maçom, onde você tem o obelisco, e tem aqui o obelisco da líder da igreja adventista, Ellen White, com o obelisco. Você tem o Charles Russell, o líder dos Testemunhos de Jeová, tem uma pirâmide no túmulo dele, e vários outros líderes maçons onde você encontra, certo? Sem falar na simbologia maçônica de torres, de escudos, coroa com cruz, a rosa cruz, o símbolo adventista aí que remonta também uma pirâmide, né? E as três chamas em forma de 666, uma cruz invertida no centro. Você tem o logo da CGADB, né? De pequenas células G12 e tal, que remonta também um triângulo, ó, uma pirâmide aqui. Então, você tem todo um simbolismo, todo um estilo arquitetônico. Você tem os líderes maçons. O que você quer mais para entender que esse não é um sistema do Criador?
Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.